Chegou a sexta-feira. Glória a Deus. E hoje é dia de dica Netflix, né? Glória a Deus. E hoje a gente vai indicar pra vocês 6 filmes que são diamantes maravilhosos, preciosos na Netflix. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque hoje é dia de dica fresquinha e maravilhosa. Uma coisa que é muito importante é que todos esses filmes estão sujeitos a sair do catálogo, certo? Sim. A gente não se apega ao tempo do filme, à idade do filme, né? Sim. Tem filme antigo, tem filme novo, é a Exatamente. variedade aqui, o gênero também. A gente se apega, na verdade, à qualidade do E filme. também não é um gênero só, porque o holandês ele é a favor de todo tipo de amor, né? Com certeza, toda forma de amor. Então tem todo gênero aqui. Eu tava doido pra indicar esse filme logo aqui, porque é um filme maravilhoso, né? Eu adoro esse filme. Ele se chama Adaptação. Adaptation. Sim, filme do início dos anos 2000. E assim, pelo elenco, você já pode esperar uma qualidade ali, né? Porque a gente tem Nicolas Cage em sua forma esplendorosa. Olha só, Nicolas Cage é um grande ator, né? A gente acha o Nicolas Cage um bom ator, sim. Sim. A gente vai fazer uma lista de 10 filmes ótimos. 5 primeiro. Mas aqui, pô, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator. E a gente tem também Meryl Streep. Mas foi indicada a melhor atriz coadjuvante, por exemplo. Mas quem ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante foi ele. Que é o Chris Cooper, né? Conhecido também por Beleza Americana, vários filmes. Inclusive nesse ele tem uma atuação digníssima. Sim, ou seja, 3 dos atores foram indicados ao Oscar. Então você já vê que a qualidade na atuação existe ali. O filme conta a história do Charlie Kaufman, que é um roteirista de Hollywood. Ele tinha feito o filme Quero Ser John Malkovich e foi chamado depois disso para roteirizar um outro filme. E por causa desse trabalho, ele resolve roteirizar um livro para o cinema também, e esse livro se chama O Ladrão de Orquídeas. O problema, Gustavo, é que esse livro não tem nada tão adaptável assim, não tem uma história central, sabe? Seria um filme sobre flores, por exemplo. Então, assim, ele teve muita dificuldade em conseguir transportar toda essa história do livro para um filme, sabe? Sem perder a essência do livro. Ele não queria tirar a essência da autora, né? Ele queria deixar ali. Por isso que é adaptação. Exatamente. É bom pra gente ver como é que funciona a cabeça criativa de alguns diretores, roteiristas, né? E ele é um cara bem disfuncional, na verdade, né? Ele tem um irmão gêmeo, na verdade, o Nicolas Cage interpreta 2 papéis aí, ele e o irmão gêmeo dele. E esse irmão gêmeo dele é um pouco mais solto, um pouco mais tranquilo, e resolve ser roteirista também durante o filme. E também o irmão tá lá na casa dele, mora lá com ele, meio que é um peso pra ele, entre aspas. Então ele tem toda essa questão de trabalhar em cima desse roteiro difícil e lidar com o irmão, lidar com as outras situações da sociedade, por ser um cara bem diferente de todo mundo. Meryl Streep é a autora desse livro que ele tá adaptando, e o Chris Cooper seria o cara que deu uma base ali pra ela fazer esse trabalho. O interessante desse filme é que ele é um filme até a metade dele, né? Ele é um drama que conta toda essa história que eu já disse do enredo, e depois passa a ser um filme de perseguição, sabe? Com umas coisas um pouco diferentes do tom que você tava vendo anteriormente. Primeiro era uma coisa, depois passou a ser outra coisa. Ele te prende porque você quer saber o que vai acontecer no final. As atuações dele são maravilhosas, assim, você pode não gostar do Nicolas Cage, beleza, tranquilo, mas você tem que entender que nesse filme ele foi maravilhoso. Que é um filme diferente, envolvente e interessante. Com certeza. Então esse tem o selo de qualidade holandês, você pode assistir. Ele é baseado em fatos, né, por ser de um cara aí que fez um roteiro de um filme verdadeiro, que foi Quero Ser John Malkovich. Enfim, vale muito a pena. E agora eu vou indicar um filme que é uma adaptação de uma tragédia de Shakespeare. Eu gosto muito de Shakespeare, mas o que eu vou indicar aqui é o filme Macbeth, né, que é uma tragédia aí também muito conhecida do Shakespeare, que é protagonizado pelo Michael Fassbender e Marion Cotillard, né? O casal aí que a gente vê de novo em Assassin's Creed, do mesmo diretor, inclusive. Verdade, ou seja, quase o mesmo filme. E a história é a seguinte, né? Que é aquela história da tragédia mesmo. A adaptação é bem fiel, bem literal mesmo, né? A história pega o Macbeth, que ele ouve de 3 bruxas lá, 3 profecias, né? Envolvendo o trono do rei. E uma dessas profecias, inclusive, diz que ele vai ser o novo rei. E por influência da Lady Macbeth, que é a esposa do Macbeth, né, vivida pela Marion Cotillard, ele acaba convidando o rei para passar um tempo na casa dele, lá no palácio dele, para assim ele botar o plano em prática de tomar o lugar do rei, né, de usurpar o trono das maneiras dele ali, que eu não preciso revelar aqui, né, nem dar muitos detalhes, porque o filme tem lá a sua trama. E a história dessa tragédia retrata muito bem da doença que vai tomando conta do Macbeth, muito por influência da esposa dele também, que por essa profecia ela acaba botando na cabeça dele que ele tem que ser rei. Então, para quem é familiar com Shakespeare, tem toda essa tragédia familiar também, né, familiar, e que retrata muito bem essas intrigas familiares, né? Não só do Macbeth contra o rei, mas também do Macbeth com a esposa dele, que é muito manipuladora ali, né? Influente. É claro que ele também tem a culpa dele em relação aos crimes que ele comete, né? Ele vira realmente um rei tirano, as pessoas odeiam o reinado dele,
Reinaldo? Então é claro que não é um classicão, não é um filme que vai mudar a sua vida, mas do ponto de vista de adaptação, essa é melhor que o vídeo Macbeth, pelo menos. E esse filme tem uma característica também que pega no Assassin's Creed, que é toda aquela fotografia cinzenta, de fumaça, muita fumaça, né? É bem nublado, bem cinzento assim, então ele é meio melancólico às vezes, visualmente melancólico que eu digo, né? Não um filme. O filme ele é dramático, também tem guerra, né? Envolve guerra. Shakespeare sempre tem guerra, tanto familiar quanto guerra mesmo ali na porradaria. Mas eu realmente adoro Shakespeare. Hamlet, pra mim, é uma das melhores histórias que tem aí de tragédia. Eu sei que ela é batida, virou clichê por causa da temática, mas eu gosto muito, né? Mas a gente tem aqui na lista também o filme Paranoia. Suspensezinho aí, né? Suspensinho, exatamente. Que é um filme de 2007 e conta basicamente a história de um cara, né? De um menino, basicamente. Que é ele, o Shia. Shia, exatamente. Shia LaBeouf. E ele tá ali em casa, em prisão domiciliar. Por que, Gustavo? Ele fez uma coisa que todo mundo já quis fazer na vida, que é dar um socão na cara do professor, né? Olha só, que desrespeito. Mas aí ele ficava em casa, né? Jogando videogame, vendo TV. É, a prisão domiciliar, pra quem não sabe, ele não pode sair de casa. Exatamente. Mas ele pode jogar videogame. Com certeza. Então ele não podia sair de um perímetro de 30 metros, né? Da casa dele. Ou seja, é um enredo perfeito aí pra um suspense, né? Exatamente. E o que ele fazia mais, Gustavo? Ele ficava olhando pela janela dele as coisas que aconteciam na vizinhança, não é mesmo? Inclusive a vizinha que chegou, loirinha ali, que ficou de olho, né? Sim, ficou. Foi aí que ele percebeu um cara um pouco diferente, um cara estranho ali, o vizinho de casa, né? Do lado dele. O cara que levava uns sacos estranhos, diferentes, né? Pra casa, aparecendo ali de repente corpos, não sei. É. E aí o Shia cisma que esse cara é um assassino, que esses sacos aí são corpos mesmo. As pessoas ficam tratando ele que nem maluco. Exatamente. É aí que tudo acontece, né? Que a trama corre, que a gente começa uma história um pouco envolvente, assim, de suspense. Sem contar o romance, né? Que tem um clima de romance e azaração entre o Shia e a loirinha vizinha. Como a gente já disse, ele é um filme de suspense. Ele deixa aquela tensão no ar, sabe? Não tem pegada de terror. É, tem muita cena de suspense, mas como todo filme do Shia, tem uma pegada às vezes de comédia em alguns momentos, que são momentos, eu acho que são certinhos, eles são certeiros, são pontuais. É, não são momentos fora aí da curva. Não são inconvenientes, né? Porque é um garoto, né? Um garoto que tá em prisão domiciliar e que é a vizinha loirinha, então é engraçado às vezes, entendeu? Sim. Mas quando o filme tem que ser tenso, ele é. Jonatas, finalmente a gente vai explicar de onde veio essa cena aí, ó. Esse momento clássico do cinema vivido pelo Gary Oldman é do filme O Profissional, que é um filme que ele é essencial pra vida de todo mundo tem que ver esse filme. Que é um dos primeiros filmes da Natalie Portman, eu acho que foi o primeiro, Natalie Portman pequenininha ali. Com 15 aninhos, e ela foi indicada ao Oscar, que é pra mim essa é a melhor atuação da carreira dela. Olha, melhor que Cisne Negro? Melhor que Cisne Negro. E O Profissional, ele tem os elementos que são bem típicos, né? Não chega a ser muito clichê em algumas coisas, mas são os elementos típicos de filmes desse estilo, de um cara ter que proteger uma pessoa, ele acaba se apegando a essa pessoa, Sim, né? e talvez por ele, muitos outros filmes foram feitos, né? Porque ele não é um filme recente, então ele pode ter servido também de base para filmes recentes. Com certeza, essa relação de... É porque o clichê vem de alguma coisa, né? Não que tenha nascido nesse filme, só que esse filme ele tem uma grande influência no cinema moderno, né? Exatamente. O Jean Reno, que vive o Leon, que é o cara que dá título ao filme na gringa, né? Ele é um assassino profissional que ele se vê obrigado a proteger essa menina de 12 anos, que é a Natalie Portman. Sim. A atriz tinha 15, mas a personagem Matilda tinha 12. Exatamente. Que, aliás, o cabelo dela influenciou muita gente, né? Inclusive La Casa de Papel aí. Só que aí que tá, a Matilda, essa menininha novinha, quer vingar a morte do irmão dela, de 4 anos, né? Porque a família dela toda foi morta por policiais. E ao mesmo tempo, ela ensina o Leon a ler e escrever, né? Então, essa relação entre os dois é muito natural, né? Ela tem um crescimento muito natural. Sim. Que é, pra mim, a melhor coisa do filme, depois do Gary Oldman fazer um dos melhores vilões que eu já vi em filme de policial, né? Sim. Filme de crime. Em contrapartida, na verdade, o Leon ensina a Matilda a como manejar uma arma, né? O básico ali, pelo menos, pra ela poder se vingar, né? E fazer todas essas coisas. E o final do filme é maravilhoso, eu gosto muito. Olha só, presta atenção nesse filme. Confiar. Confia na gente, que vem coisa boa aí. Provavelmente você já viu esse filme passando aí, né? Zapeando sua Netflix. Então vale a pena você conferir. Por quê, Gustavo? Que história que esse filme conta? Primeiro que ele é dirigido pelo Ross Geller, né? Sim. David Schwimmer dirige esse filme aí, e uma direção muito boa, eu gosto muito da direção segura desse cara. Verdade. É basicamente uma história também que ela é típica, mas ela é típica no mundo real, né? Uma garota acaba conhecendo um cara que mente a idade, mente tudo pra ela, né? Uma garota menor de idade. Menor de idade, um cara consegue enganar ela, se passar por um garoto na idade dela, só que na verdade ele é um cara adulto, bem mais velho do que ela e cheio de maldade. Então, Exatamente. é um filme bem sério, é um suspense também com Clive Owen. Então o filme acompanha de forma investigativa, né? E o filme é bem agoniante também, dá agonia em vários momentos, não de cena forte, a cena forte não tem nenhuma. Tem cena que incomoda, lógico, mas não tem nada pesado, não é nem filme pra maior de idade, até porque ele é um filme que passa uma mensagem importante pra crianças, né? Mas ele não chega a ser um filme didático em relação a essa mensagem, tipo, ó, você não faça isso, não vai acontecer.
ele mostra realmente a realidade dessas coisas, né? Exatamente. E a trama é em cima da realidade. E o final desse filme, ele é aberto a debates em relação se foi uma boa escolha ou não. Sim. Nós estamos abertos a esse debate, se vocês quiserem. Assim, sempre tem que ter um filme que pode ser considerado clássico já, mesmo sendo recente, né? Um jovem clássico. Um jovem clássico, exatamente. Então a gente tá aqui pra indicar Os Oito Odiados, cara. O último filme de Quentin Tarantino, né? Pelo menos até hoje. Mais recente. Sim, o último até hoje. Tarantino é um dos melhores diretores do mundo, né? Pra mim ele é o melhor e ele é um dos nossos favoritos também, claro. Se ele é um dos favoritos é porque ele é o melhor. E a gente sabe que o trabalho dele sempre tem diferenciais, né? E nesse filme, ele, por exemplo, faz tudo de uma forma bem teatral, literalmente, né? Mas é teatral de um ponto de vista mesmo de enredo, não de atuações. Não de atuações, Mas até tem atuações meio teatrais. Só que como o filme ele é filmado em 70mm, né? Ele é mais amplo horizontalmente, né? Exatamente. Então você vê como se fosse o cenário inteiro, às vezes, em plano, né? Sim, por isso que parece uma peça de teatro às vezes. Porque às vezes pode acontecer alguma coisa no fundo que na verdade não é o foco, mas acontece e você pode perceber. Às vezes tá tendo uma cena em foco aqui, lá atrás aparece alguém conversando assim, bebendo alguma coisa. E é um filme que se passa em um lugar só, basicamente. É claro que existe um caminho, né? De início, a gente vê uma diligência, né, sendo levada ali, que tem na verdade a Jennifer Jason Leigh sendo carregada, né, porque ela foi presa, então eles estão levando ela, a prisioneira, pra uma outra cidade. O Kurt Russell, o cara que tá levando ela pra poder enforcar, encontra o Samuel Jackson no meio do caminho, os personagens vão se encontrando e muitos deles têm ligação um com o outro. Exatamente. Aí rola um mistério que não precisa nem falar o que é. Exatamente. Essa diligência, eles param, né, porque tá tendo uma nevasca, então eles param dentro de uma cabana, junto com outras pessoas que tem ali. E a trama se desenvolve aí, né? Eles começam a descobrir coisas um do outro. Enfim, você conhece o filme do Tarantino provavelmente, né? Então você sabe que violência, sangue, os diálogos, né, são bem vastos e diferenciados ali. Ele é um filme, assim, é um dos filmes que mais tem diálogo do Tarantino. Ele é muito guiado por diálogos, né? Qualquer trama que aconteça do ponto de vista de ação ou de suspense, ele é levado até esse lugar com diálogos. Diferente de, por exemplo, o cara puxar uma arma numa hora assim, do nada, não. Todo o suspense é construído por conversas. Até tem uma conversa entre Samuel Jackson e o Bruce Dern, né, o personagem Bruce Dern nesse filme, que leva a um lugar, ele muda o filme nesse momento, né, porque ele começa com uma história de bebendo um cafezinho e vai levando para outro lugar. Sim. Então o filme tem muito disso, né, tensão construída por diálogos. Verdade. Então espere sim, muita conversa no filme, mas com as atuações brilhantes dos 8 personagens. Ele não é um filme tão fácil assim, no sentido de andar rápido, ele é um filme um pouco lento em determinados momentos. Mas chega um momento que ele vai. Sim, mas esse lento é de propósito, sabe? Aquele início ali que tem, que é um pouco arrastado, esse arrastado é de propósito, pra você entender aquele contexto ali. Mas diz você, quais desses filmes te interessaram pra assistir, né? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ver sua opinião. E é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, segue a gente lá, é isso aí, e bons filmes na Netflix pra vocês, né?